Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais um momento de leitura da palavra de Deus, esse momento precioso do nosso viver diário, que é aquele momento que precisamos parar para ler, para meditar, para ouvir Deus falar conosco. O nosso texto hoje é Gênesis capítulo 8. Espero que você já esteja com a sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, para fazer as suas anotações, para também ter aquele momento de reflexão e de entender o que Deus tem para a sua vida, trabalhar esse mundo interno, entender que muitas das vivências que temos, Deus tem uma palavra para o nosso dia a dia, Deus nos direciona. Eu sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de saber onde você está, qual o seu nome, quais as reflexões têm chegado nesses momentos de estar conosco, como é para você estar aqui e parar um pouquinho para prestar atenção nas reflexões diárias. Nosso texto. Quando Deus parece silencioso, Deus ainda se lembra do que ele nos prometeu. Nesse texto, vamos trabalhar esse olhar de Deus do juízo, como foi tudo isso depois das águas, depois de todo esse silêncio entre o dilúvio e o sair da arca. Como foi tudo isso? Vamos à nossa leitura bíblica? Pegue aí sua Bíblia e, mesmo que a minha leitura esteja um pouco diferente da sua, continua sendo a palavra de Deus e ela continua falando aos nossos corações. Gênesis 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva deteve-se, e as águas iam escoando continuamente sobre a terra. E ao fim de 150 dias, minguaram. E a arca pousou no sétimo mês, no dia 19 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e a recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra,
traze fora contigo e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais. Peraí, gente, minha, me perdi aqui no versículo. Tá, versículo 21. E o e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E aqui terminamos o capítulo 8 de Gênesis, mais um texto que nos faz refletir sobre a vida. Deus se lembra de Noé e começa exatamente assim esse texto. Deus lembrou-se de Noé, não porque ele havia esquecido, mas porque chegou o tempo determinado de agir. A terra tinha sido purificada pela água. A corrupção humana havia chegado ao limite antes do dilúvio. Noé e sua família, os animais, estavam há meses dentro da arca esperando um sinal. O mundo que eles conheciam já não existia mais. Era um tempo de transição, incerteza, espera, e é exatamente aí que Deus sopra um novo vento, muda as águas e começa o processo de renovo. E as principais lições que nós podemos tirar aqui de Gênesis é que Deus não esquece o que ele promete. Quando Deus se lembra, significa que ele decide agir. Ele nunca abandona os seus, mesmo quando o processo parece longo, mesmo quando as portas parecem que não vão se abrir, elas se abrem. Aqui também nós vemos a maturidade é testada aí nesse silêncio. Noé, ele envia o corvo, depois ele envia a pomba, depois ele espera 7 dias, ele observa, ele testa, ele avalia. Então, o recomeço exige discernimento. É, não é na impulsividade, mas é no teste, é na espera, é no entender esse silêncio de Deus, para que eu cresça, para que eu tenha maturidade para agir. Entender esse processo de Noé como se ele estivesse prestando atenção nos tempos, nas estações. Como é? Como está a terra? Será que eu já posso sair? Deus não fala nada? Noé está esperando o momento certo para isso acontecer. Depois vem recomeçar, envolve construir. Construir um altar antes de construir vida. Noé, quando ele sai da arca, Noé vai cuidar da terra, nem reorganizar o território, mas ele ergue um altar. Então, quando ele sai, ele vai ter uma nova terra, um novo recomeço, uma nova reorganização. E aí ele começa pelo altar. Então, o primeiro passo de Noé é quando ele olha que ele vai cuidar dessa terra, que ele vai ter uma nova fase, uma nova reorganização para um novo recomeço. Ele já começa fazendo o altar. Ele vai lá, pega os animais e oferta ao Senhor. Deus estabelece alianças com ele. Não é naquele momento de eu pensar assim, estou aqui só, não tenho mais
socorro, vamos dizer assim. Mas Noé sabia que Deus estava cuidando. Ao final, Deus faz essa aliança com Noé. Ele promete nunca mais destruir a terra daquela forma. Ele seria mais magnânimo com o ser humano. Ele sela esse recomeço com um compromisso. Esse é o final do texto. Ele fala: não vou mais destruir a terra dessa forma. Como aplicar isso à minha vida? Como que eu pego tudo isso para aplicar em mim? Quando aparecer algo em sua vida, pense, Deus trabalha nos bastidores. Quando Deus fica em silêncio, Deus está trabalhando. Quando Deus não fala nada, algo está se movendo. Quando parecer que nada está mudando, preste atenção, Deus está trabalhando. Use o silêncio como tempo de reorganização interna. O silêncio é precioso na nossa vida. Eu preciso aprender a ficar em silêncio. Quando eu vivo no burburinho, na turbulência, na correria, eu não tenho, às vezes, esse lugar de centrar e realmente ouvir a voz de Deus, entender o que Deus quer falar comigo. Então, use o silêncio para reorganizar-se internamente. Antes de tomar decisões importantes, faça como Noé. Observe, espere, teste. Às vezes, nós, como seres humanos, nos damos mal por agirmos por impulsividade. Se nós prestarmos atenção, parar para olhar, parar para testar, talvez as nossas atitudes sejam atitudes mais organizadas, mais assertivas. Em cada recomeço emocional, familiar, profissional, espiritual, construa primeiro um altar. Busque primeiro a Deus, agradeça, consagre, tenha o hábito de ser grato e entenda que gratidão não é simplesmente eu ficar agradecendo, muito obrigado, Pai. Ah, que bom que o Senhor fez isso. Não. Gratidão é exercício. Você precisa aprender a exercitar a gratidão. Como é que eu exercito a gratidão? Tem várias formas. Gratidão eu preciso sentir aqui dentro de mim, fazer fluir no meu corpo. Então, cria esse altar dentro de você. Tenha maturidade para recomeçar devagar. Devagar, com consciência e com propósito. E aí você terá uma vida mais plena, mais equilibrada. Quer aprender a fazer isso? Vem participar com a gente da comunidade. Vem participar conosco dos projetos, e lá você vai ter várias formas de trabalhar tudo isso na sua vida. Vamos orar? Esse é o momento de falar com o nosso Pai Celestial, de colocar diante dele a nossa vida. E não deixe de colocar aqui no comentário quais foram as reflexões que chegaram para você nesses momentos de falar, de conversar, de ler a palavra. Não deixe de colocar aqui como tem sido para você tirar um tempo para ler a palavra de Deus. Talvez você comece e queira desanimar, mas pense na perseverança. Persevere. Vamos à nossa oração? Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, por essa leitura tão importante, por entendermos que cada recomeço em nossa vida precisa ser leve, precisa ser um equilíbrio, que cada um de nós possamos buscar fazer sempre a tua vontade, que possamos entender também, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que em cada recomeço nós possamos colocar primeiro a tua presença, que em cada momento nós possamos olhar para ti. Hoje eu entrego os meus recomeços, minhas inquietações, meus processos internos. Assim como sopraste o vento sobre as águas, sopra também na minha vida um novo tempo, um novo momento, um novo recomeço, a maturidade, maturidade para entender, discernimento, Pai, para esperar,
que os teus sinais possam sim estar aqui nos meus ouvidos, que eu possa construir altares, altares de gratidão, que eu possa construir altares para trazer para a minha vida mais, Senhor, centralidade, mais discernimento, e que a cada dia eu possa crescer como filha, crescer entendendo a tua palavra, que cada área da minha vida reflita a tua graça, a tua direção, a tua presença, e que eu tenha sempre, Pai, a certeza de que o Senhor está ao meu lado, me fortalecendo, me dando condições de continuar. Oro também pelos irmãos e irmãs que estão aqui, pelas famílias representadas nesses momentos, através de cada um que vem aqui desfrutar da tua palavra, que em cada um, Senhor, haja também discernimento, deseja de te buscar com mais assertividade, deseja de ouvir a sua voz com silêncio, parar para ouvir, para esperar, para entender essa leveza que o Senhor traz aos nossos corações, que as famílias da terra sejam abençoadas através da tua palavra e que algo chegue a cada coração e possa produzir um mover em cada vida, que esse mover da tua palavra possa transformar vidas que estão nesse momento precisando de cura, que a tua boa mão chegue até cada um deles, aqueles que precisam de liberdade, aqueles que precisam de libertação de vícios, vícios que sim, Pai, trazem prisões para as nossas vidas, mas liberta-os pelo poder da tua palavra, que haja também salvação na vida daqueles que ainda não te conhecem, que eles sejam alcançados, que essa palavra chegue até os confins da terra, através desse instrumento que o Senhor tem trago para divulgarmos e sermos testemunhas do amor e da tua misericórdia. Que o Senhor possa operar através de nós e muitas vidas sejam alcançadas. Eu oro no teu nome santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, divulgue essa palavra, compartilhe com as pessoas que ainda não conhecem esse canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Clique no sininho para você receber os novos vídeos. E lembrando que sempre às 22 horas tem aqui no canal a palavra de Deus para que você possa desfrutar, ler conosco a Bíblia. E aqueles que não podem estar aqui no online, que se quiserem também os áudios, nós temos os áudios onde você pode ouvir na sua casa, no seu carro, indo para o trabalho, voltando da faculdade, em uma viagem, e você pode ler a palavra conosco. Deus abençoe sua vida. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.